Olá pessoal do Esporte Hoje TV, hoje nós vamos falar de Atlético Patrocinense, da apuração da CPI de manipulação de resultados do futebol brasileiro e trazer o depoimento do Anderson Ibrahim Rocha, que aconteceu nesta terça-feira no Senado Federal. Nós vamos fazer um resumo de todo o processo que está acontecendo no futebol brasileiro de maneira geral dentro desse programa e, é claro, vamos focar também principalmente na questão do Atlético Patrocinense. É só um intervalinho, a gente já volta. Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Colégio Atenas, Cicobi Copacred, Copa, São José Laboratório, Automotiva Pneus, uma empresa fazendo amigos. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken. Bem, vamos trazer as informações da CPI da manipulação do futebol brasileiro. Essa CPI foi criada para apurar o que aconteceu, que vem acontecendo principalmente depois da implantação no país dessas casas de apostas, né? Então eu vou fazer aqui no programa de hoje um resumo de tudo que aconteceu. Vou aproveitar inclusive a reportagem da TV Senado, vai traçando o que aconteceu na CPI do Senado em relação a esta apuração. A gente vai falar do Atlético Patrocinense e aí depois a gente vai colocar a sequência do que aconteceu na CPI este ano. Então, começando, nós vamos mostrar uma reportagem como é que foi implantado, por quê e quem são, né, os responsáveis pela CPI. A Sport Radar tem contratos com a CBF e com a FIFA para monitorar campeonatos de futebol no Brasil. Entre seus clientes, também várias casas de apostas esportivas. Segundo Felipe Marchetti, diretor da empresa, a manipulação de resultados é uma epidemia mundial. A manipulação de resultados é uma epidemia mundial. O fenômeno de apostas online, como a gente entende atualmente manipulação, ele começou no início dos anos 2000 no Sudeste Asiático. Os manipuladores se moveram para a Europa. A gente teve entre 2005 e 2013 mais de 500 jogos investigados e considerados suspeitos tanto pela Europol quanto pela Interpol. A Europa começou a tomar medidas para combater esse problema. E aí qual foi a tendência? Os manipuladores eles viram que o mercado latino-americano era um alvo com menor risco deles serem detectados e com maior potencial, porque tem muito jogo aqui, tem muito atleta, você sabe muito bem que trabalharam com esporte aí muitos anos. A grande maioria dos atletas do Brasil, eles estão em condição de vulnerabilidade econômica, então eles viram um cenário muito propício para manipulação aqui no nosso país. Com o uso de robôs de inteligência artificial, a empresa monitora os jogos de futebol e as apostas para descobrir as partidas que são manipuladas. O representante da Sport Radar informou à CPI que a empresa não detectou nenhum indício de manipulação no Campeonato Brasileiro nas partidas denunciadas pelo presidente da SAF do Botafogo, John Textor. E a quantidade de manipulações aumentou ou diminuiu? A quantidade de manipulação ela vem diminuindo no Brasil. Inclusive, vou trazer um dado aqui em primeira mão para vocês, comparando 1º de janeiro desse ano até 15 de junho, com 1º de janeiro do ano passado até 15 de junho do ano passado. A gente teve um decréscimo de 60% no número de casos aqui no Brasil. A requisição de documentos, como o levantamento que foi feito pela empresa Sport Radar, que apontou 109 partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado como suspeitas. Há também requerimentos para convite de jogadores e também de dirigentes de clubes. O senador Jorge Cajuru, ele é o presidente dessa CPI e o autor de vários desses requerimentos. Senador, por que é importante ouvir esses dirigentes? O que o senhor espera? Que contribuição eles podem dar para essa CPI? Antes de mais nada, garantir à pátria amada, ao país das chuteiras, que finalmente haverá aqui uma CPI isenta, que não será terminada em pizza e nunca terá denúncia de achaque, como aconteceu na Câmara com a CPI da Comissão de Esportes. Essa é formada por pessoas íntegras, por pessoas comprometidas com a verdade desse assunto escandaloso
pois se trata dos meus 50 anos de carreira na televisão brasileira, no futebol, de algo que eu nunca imaginava chegar a esse ponto da manipulação de resultados de jogos de futebol nessa empresa que é da Suíça, que nasceu na Noruega, muito séria, contratada honestamente pela CBF para investigar. Teremos acesso, pelo amor ou pela dor, ao relatório completo que está nas mãos da CBF. Queremos conhecer, jogo por jogo, como cada resultado aconteceu e onde está a suspeita de manipulação. Se é árbitro, se é auxiliar de arbitragem, se é goleiro, se é zagueiro, se é jogador. E principalmente, para não ser longo, nós nesta CPI temos a responsabilidade, e o relator dela tem uma honradez intocável, que é meu irmão Romário, concorda plenamente nessa tese, de que a gente tem que mostrar, apontar, investigar e trazer provas concretas, cabais e refutáveis de corruptores e corruptos. São os dois lados. Nós temos que apresentar aqui algo em termos de punição que seja inédito na história das CPIs e trazer todos os envolvidos, e a condenação que eu ofereci e obtive a unanimidade dos meus companheiros, do Girão, do Romário, do Portinho, é que aquele que for comprovadamente responsável por um crime, seja jogador, árbitro, quem for, corruptor ou corrupto, que ele não seja suspenso por 120 dias, que ele seja banido do futebol, que ele procure uma outra profissão. É assim que será a CPI. Bom, e agora a situação do Atlético Patrocinense nesse imbróglio todo, né? Primeiro o depoimento do Roberto Avatar, o Tatá, e depois o depoimento que aconteceu ontem, né, terça-feira, dia 6 de agosto de 2024, do Anderson Ibrahim, que foi o gestor quando aconteceu aquele jogo com a Inter de Limeira, né, no dia 1º de junho, que tem uma suspeita de resultado de manipulação, porque o número de apostas daquele jogo subiu muito, foi muito grande, e também o pessoal apostava que o jogo ficaria pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Então, vamos ouvir o Tatá primeiro, que é o presidente, Roberto Avatar, que esteve na CPI, trazer a reportagem sobre a presença do Tatá e depois trazer um pouco mais completo o Anderson, porque esse do Tatá nós já mostramos aqui. Foi nesta partida em que foi derrotado por 3-0 pela Inter de Limeira, inclusive com um gol contra, que o patrocinense entrou na lista de suspeitos de manipulação de resultados. O grande movimento na casa de apostas, indicando que a equipe mineira perderia o primeiro tempo por pelo menos 2 gols, acendeu o alerta e a Polícia Federal foi acionada pela CBF. O empresário Roberto Avatar, que assumiu a presidência do clube após a partida, contou à CPI que, à época, o time era administrado pela empresa Air Golden, parceria que foi desfeita após a partida. Eu já deixei bem claro para ele que, a partir daquele momento, ele não resolveria, não teria voz nenhuma no clube. Esses gols que passaram, o senhor acredita que esses gols foram normais ou foram gols realmente estranho que possibilitou uma investigação da Polícia Federal? Eu acredito que o primeiro e o terceiro, como eu disse, eu não vi pessoalmente, vi por imagem, eu acho que são estranhos para quem está no meio do futebol. Deixar bem claro que o Clube Atlético Patrocinense, um clube de 70 anos, não tem nada a ver com essa investigação, e o que for preciso ele fazer para que seja inocentado o seu nome, ele fará. Com os novos documentos da Polícia e da Receita Federal que chegaram à CPI, o presidente do colegiado, o senador Jorge Cajuru, acredita que já tem os argumentos para pedir a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito até o fim do ano. A gente vai até o final do ano, até o recesso natalino. Essa é a nossa posição, porque além do que chegou hoje da Receita Federal e do que chegou hoje para nós da Polícia Federal, tudo muito grave, temos 109 partidas
que trouxeram a confirmação de manipulação de resultados através da empresa Sport Radar contratada pela CBF. Hoje nós tivemos a certeza de que o caso envolvendo o time mineiro da Patrocinense não tem nenhuma dúvida, ele merecerá condenação. O relatório final pedirá à Justiça a condenação dos envolvidos, jogadores e um dirigente. E ontem chegou mais uma informação oficial. Nós temos outras 200 partidas de 2020 até hoje com suspeitas de manipulação. Então, de 109, agora fomos para 309 partidas. E aí eu creio que está justificado o pedido de prorrogação desta CPI. Agora você confere o Anderson Ibrahim Rocha, que era o CEO do Atlético Patrocinense, né, o dirigente, o gestor, e ele depois ontem na CPI da manipulação de resultados e foi muito inquirido pelo Romário. Vamos conferir então e eu aproveito para dar ao senhor o direito de 10 minutos para a sua explanação inicial sobre o que deseja falar, senhor Anderson. Boa tarde a todos da casa, que preside. O trabalho que vocês vêm fazendo é um trabalho que eu acredito que é de interesse, não só da casa, do Senado, mas também de quem acompanha o futebol, de quem gosta do esporte e de quem também trabalha com esse segmento. Primeiramente, eu não pude, vou justificar, né? Eu sei que eu fiz isso por escrito, eu não pude estar presente no primeiro convite. A minha esposa estava gestante na fase final. Graças a Deus já nasceu meu filhinho, já vai fazer 12 dias agora. Sim, e foi necessária a minha presença, porque nós temos outros filhos pequenos. E eu dirijo, eu que levo o médico e acabo dando toda essa assistência. Tinha a questão da logística também, e como foi uma surpresa com relação ao convite, eu sei que vocês têm um prazo, uma demanda para ser atendido, mas eu não podia me organizar dentro daquele primeiro prazo. Foi quando eu solicitei uma nova data e cá estou. O jogo. Senhor Anderson Ibrahim Rocha, o jogo suspeito de fraude envolvendo Patrocinense e Inter de Limeira, um time mineiro e um time paulista, aconteceu no dia 1º de junho de 2023, quando o futebol profissional do Clube Atlético Patrocinense era gerido pela sua empresa, a AIR, Agenciamento de Marketing Limitada. Suspeitas recaíram sobre jogadores contratados por ela, por essa sua empresa. Como inicialmente explicar essa situação, por fineza? Bom, Cajuru, quando eu recebi esse comunicado, me espantou um pouco, né, a partir do momento que eu tive com relação ao entendimento do inquérito, juntamente com o jurídico nosso, porque dentro desse inquérito consta algumas alegações que prontamente eu conseguiria rebater que não são verdadeiras. Lá disse que eu montei o elenco de forma autoritária, sem aceitar indicações, sem ouvir parte da direção do clube, e isso não é verdade, porque eles indicavam atletas, eles participaram, indicaram goleiro, indicaram atletas de linha, enfim, jogadores que vinham jogando, vinham atuando, até jogadores da cidade que foi dada oportunidade para que eles fizessem avaliações num período e depois posteriormente foram aprovados e ficaram dentro desse grupo. Então, dentro desse inquérito que foi alegado, alega um autoritarismo meu na questão de montagem do grupo, com relação de não dar ouvidos à direção. Porém, uma coisa que não consta no inquérito ou nunca é explanado para a imprensa ou para as pessoas próximas, que quando se foi feito um contrato de parceria entre a AIR Golden, juntamente com o Clube Atlético Patrocinense, esse contrato ele tem cláusulas. E qual que é o intuito desse contrato? O intuito desse contrato é tentar profissionalizar a administração do clube de uma maneira que ele não vem sendo gerido. Ah, mas o clube ele não é profissional? Ele é um clube profissional no papel. Porém, quem acompanha o futebol sabe que o clube, você acompanha o futebol mineiro, acredito eu,
Trabalhei lá 6 anos. Isso. A Patrocinense, para quem acompanhou no Campeonato Mineiro, não conseguiu nem concluir sua participação no Estadual Mineiro. Houve 3 WO seguidos. Então, não vinha sendo feita uma boa administração do clube, não vinha sendo feita uma boa gestão da instituição. Eles pecaram com pagamentos, eles pecaram com a logística, eles pecaram com a administração de grupo, tomadas de decisões. Pagamento de multa à Federação Mineira de Futebol, não é isso? Tudo. Eles estavam, vamos se dizer, numa situação bem delicada. Eu vou ter que contar um pouco sobre isso para poder dar um entendimento melhor para casa com relação a que, no meu ponto de vista, levou a tal situação, né, de acusação e tudo mais. O clube ele vinha com essa bagunça administrativa antes da minha existência junto à instituição, antes de eu estar próximo. Foi oferecido que esse clube buscava uma parceria para disputar a Série D, pois ele não tinha recursos e não tinha profissionais para poder estar tocando nessa competição. E se porventura ele desistisse da competição onde não havia mais tempo de desistência, ele pegaria um gancho, se eu não me engano, tanto da Federação Mineira quanto da CBF. Isso atrapalharia o futuro breve do clube. Foi feita uma parceria. O presidente Roberto Avatar, que na minha época de fechar esse contrato de parceria junto à equipe da Patrocinense, ele era vice-presidente. Ele até não pude acompanhar presencialmente nesse último convite, mas eu acompanhei virtualmente, eu assisti não só uma vez, e eu vi até que ele citou que ele começou a ter proximidade comigo na semana que ele assumiu a presidência. Isso não é verdade. Ele participou desde a aprovação do conselho na parceria, como ele era o responsável pela prefeitura em organizar os campos de treinamento e eu na parte de... O senhor está dizendo que ele mentiu, então? Sim, faltou com a verdade, sim, com relação a essa situação. Porque ele afirmou que a gente não tinha contato e foi ter contato só na semana que ele assumiu. E no final de semana seguinte ele rompeu o contrato de forma unilateral. Isso não é verdade, porque tanto ele, quanto o presidente, quanto o Iverson, que era o braço direito do então presidente Ronaldo, quanto o presidente do conselho José Félix, quanto o Regin, né, que ele é um diretor também do clube, todos eles participavam. Porém, no início da parceria, quando se iniciou a parceria, quem estava mais ativamente no dia a dia do clube era o então presidente Ronaldo com o Iverson. Quando eles renunciaram, esses demais ficaram mais próximos do clube. Porém, eles estavam presentes desde o início da negociação da parceria, eles estavam presentes desde a assinatura, porque foi feita uma reunião com o conselho, saiu matéria na imprensa local, eles assinaram um ata que ia estar fazendo essa parceria, eles tinham conhecimento de como que é esse contrato. O contrato, acredito que se vocês não tiverem disponível, eu posso disponibilizar para vocês poderem estar olhando as cláusulas desse contrato. A CPI quer. Oi? A CPI quer, por favor. Perfeito, eu tenho... E dentro desse contrato tem as cláusulas, deveres e direitos também da parceria. Obrigado. E dentro disso daí, quando se foi firmada a parceria, foi um contrato de gestão. Por que gestão? Eu sempre trabalhei de uma forma que eu não busco levar o pé da letra ou ser engessado com as minhas parcerias. Eu procuro entender que existe o lado sentimental de quem envolve o clube. A pessoa que é torcedor, que o pai foi presidente, que o filho assumiu, que o neto vai assumir, a gente sabe que isso acontece, que envolve esse lado sentimental do torcedor. Porém, a gente entende que o futebol, se ele ficar sendo gerido dessa forma, vai acontecer o que acontece cada vez mais. Falta de recurso, falta de pontualidade nos compromissos, falta de organização, né? De vez em quando eles acertam, montam um elenco competitivo e conseguem fazer uma boa competição. Mas na grande maioria da história dos clubes é sofrimento dentro da competição, brigando para não rebaixar, atrasando o pagamento, faltando alimento, faltando estrutura básica. Então, quando a gente fez a parceria juntamente com o CAP, foi para o quê? Num projeto de médio e longo prazo, introduzindo essa profissionalização. Criação de departamento de marketing, criação do administrativo, melhorar a estrutura. O clube não tinha nem sala de fisioterapia, eu comprei todos os equipamentos, montamos uma sala de fisioterapia para fazer o tratamento dos atletas, não ficar dependendo, às vezes, do hospital local da cidade, que às vezes a demanda é muito grande, eles não conseguem dar a devida atenção para o atleta na necessidade que o clube tem. Mas, enfim, quando se fez a parceria, todos esses, até o presidente Avatar, o Roberto Avatar, eles tinham ciência da parceria,
Eles tinham ciência desse documento, porque esse documento foi entregue ao então presidente Iverson. Então, acredito eu que todo mundo que assinou a ata deve ter pedido esse documento para dar uma analisada, até porque o contrato teve vários ajustes por parte do jurídico do clube. E nesse contrato ele está que a empresa ela capta recurso para investir dentro do futebol e administrá-lo, principalmente e primeiramente no futebol profissional. Posteriormente, iria ser feito um trabalho com base, num futuro próximo. Até porque a gente pegou o clube vindo de um rebaixamento no estadual, no Campeonato Mineiro, que é uma competição muito forte, né? Onde o clube não conseguiu terminar essa competição. Teve WO, ficou com dívidas na federação. Dentro da parceria foi-se aberta uma negociação com relação da cota que a CBF transfere para o clube para que conseguisse regularizar essas pendências, que foi o que eu passei para o então presidente Ronaldo na época, que se o clube tivesse recebendo toda hora cobranças e dívidas, ia ser ruim para administrar ele, para tocar ele, com o telefone toda hora tocando por causa de débito do Campeonato Mineiro, que não teria nada a ver comigo, né? Então, dentro disso daí, a gente procurou ser o mais maleável possível para que o clube conseguisse se organizar. E aí, começar a montagem do elenco. Eu perguntei para eles na época o que eles teriam de atletas do Campeonato Mineiro que pudesse ser aproveitado, e eles não tinham nada. A não ser, salvo o atacante, o Gabriel Tocantins, que esteve no campeonato, mas não foi relacionado para nenhum jogo. É um atacante jovem, que eu dei oportunidade para ele ali no elenco da Série D. E para o goleiro, que eles também fizeram questão que ficasse, que é o Gianluca, que é o goleiro que também não teve um minuto em campo no estadual, no Campeonato Mineiro, mas eles exigiram que esse goleiro ficasse no grupo, porque era um pedido deles, e eu falei, não, sem problema, é bom de grupo, se não for um cara que vai criar problema se for titular ou não, porque ele tem que brigar pelo espaço dele, não tem problema de estar fazendo parte, ele que busque a oportunidade juntamente com os demais companheiros dentro de campo e no dia a dia de treino. E depois começaram a fazer algumas outras indicações, né? E dentro do que estávamos dentro de contrato com as nossas obrigações e também com os nossos deveres e direitos, o clube não vinha cumprindo com algumas situações. Por exemplo, transparência com relação a repasses de receita, sócio-torcedor, bilheteria, coisas que o clube teria que fazer o repasse, não é para mim, Anderson, gastar, não. Era fazer pelo menos a transparência. Eles podiam direcionar diretamente para os pagamentos de alguns funcionários, de algumas despesas, mas que mostrasse que o dinheiro que entrou aqui foi para isso e o daqui foi para aquilo. Isso não aconteceu desde o início da parceria. Em pouco tempo, com o início dessa parceria, a gente teve que montar um elenco praticamente do zero. Quem trabalha com futebol sabe que não é fácil montar um grupo. Ainda mais onde você compete com equipes que têm um poder financeiro maior, que têm condições e que já vem de um estadual onde o atleta prefere continuar no clube que ele já está do que buscar um novo clube. Entendeu? A gente estava numa chave, no meu ponto de vista, a chave mais difícil da Série D esse ano. Não vou falar tecnicamente, porque depois a gente viu que um clube ou outro acabou se destacando em outras chaves, mas eu digo em questão de nome de clube, né? Futebol paulista, futebol paranaense, salvo o representante do Mato Grosso do Sul, que é um futebol um pouco mais modesto, porém o Costa Rica é um time muito bem organizado e bem administrado. É uma chave difícil de competir, eu tinha ciência disso, não prometi acesso, não prometi título, mas prometi organização para que a gente conseguisse em futuro breve ter um time competitivo. Talvez ficar para o ano seguinte para a disputa do Mineiro do Módulo 2, que era uma proposta dentro do contrato. Nesse contrato tem cláusulas de gatilhos de renovação em metas atingidas. Classificou na segunda fase, tem uma renovação. Acesso para a Série C teria uma outra renovação. Para quê? Para que a gente pudesse se empenhar junto, não só a parceira, mas que os representantes do clube, que gostavam de se envolver no dia a dia, pudessem se empenhar junto nessa busca de objetivo. Mas eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de São José do Rio Preto. Eu sei como que a política, às vezes, destrói um clube de futebol, infelizmente. Não a política que eu digo, as pessoas usam como uma ferramenta a instituição. E a gente vê hoje grandes times do interior paulista que é uma briga por poder, para tomada de cadeira, que vai arrebentando com a instituição. A gente tem um estádio gigante na minha cidade que infelizmente hoje disputa a 5ª divisão. O América. Isso, e é um time que eu gosto muito, simpatizo demais. Eu também. É um time que eu lembro de sendo criança, meu pai assistindo jogos lá. E infelizmente a gente vê que a briga política do clube faz com que ele chegue na situação que está. No CAP não estava diferente.
muita briga, não comigo, logo quando eu cheguei, briga política entre eles. Era o Ronaldo brigando com o Roberto Avatar, que era o vice, um querendo tirar o outro, um tentando derrubar o outro. Chegou o momento que o Ronaldo, acho que se cansou, né, do esforço, né, da outra parte da direção em querer o fora do clube, e ele fez a renúncia dele, juntamente o Iverson fez essa renúncia, que era o braço direito dele, que trabalhava ali na diretoria, e esse pessoal assumiu, que é o presidente do conselho continuou, o Regis e o Roberto Avatar, que assumiu a presidência. Né? Tem outros lá que participavam, mas esses que eu estou citando são os que iam no clube, pelo menos, que de vez em quando apareciam lá. E depois que chegaram lá, já chegaram com a ideia, isso que foi passado para mim, num dos bastidores, que eles não queriam que a empresa estivesse lá. Que foi uma decisão na época do Ronaldo e que por eles quebrariam um contrato. Automaticamente, eles buscaram formas de fazer isso. Mas eu não acredito que eles tenham feito da maneira correta, né? Eles alegam, né, uma outra pontuação de uma situação que ele comentou na participação dele aqui na outra reunião, que ele teve contato comigo só em uma semana, que o clube havia notificado a empresa de forma extrajudicial. De fato, isso ocorreu no dia 20 de maio. A gente estava com parte dos pagamentos em aberto, porque muitos tinham pegado vale, então tinha partes do pagamento em aberto. Porém, depois da notificação extrajudicial que eles fizeram, que na época ainda foi feita pelo Iverson, que ele ainda estava depois eu te encaminho, eu te passo para você também ter um acesso. Eles me notificaram, só que eu já tinha comunicado eles que não havia necessidade de uma comunicação extrajudicial, porque já estava sendo feita a regularização, porém eu respeitaria a decisão deles de me comunicar dessa forma. Porém, que estaria sendo resolvido, e em seguinte eu estaria contra-notificando eles para avisá-los. Quando quiser ficar contigo. Obrigado. E essa foi a notificação que eles fizeram no dia 20 de maio. No dia 24 de maio, nós contra-notificamos, já com a regularização, aqui pontuando todas as cobranças deles, por parte da empresa que estavam em aberto. Contra-notificamos eles dentro do prazo, muito, muito tranquilo, dentro do prazo que rege dentro do contrato. O senhor, Anderson, por gentileza, no depoimento do presidente Roberto Avatar da Patrocinense, em algum momento, o senhor assistiu na íntegra, perfeito? Assisti. Em algum momento o senhor se sentiu ofendido por ele? Não senti diretamente. Eu senti assim. O senhor não acha que ele quis demonstrar aqui que realmente o senhor cometeu erros? Eu acredito que a falta de um esclarecimento devido leva pessoas a entender as coisas. Então, deixar no ar alguma situação pode levar pessoas a ter um pressentimento, ou uma indução, ou um pensamento ruim sobre alguém que não estava aqui para poder depois falar, no caso. Eu não vi ele me acusar diretamente de nada, porém, quando questionado... Mas os jogadores ele deixou claro, né? Olha, ele deixou... Ele até comentou, não sei se o senador Portinho estava aqui no dia. Depois. Para ele, aqueles dois lances, né, o goleiro que ele falou, me parece, né? Sobre dois jogadores, ele deixou claro aqui que ele não teve nenhuma dúvida que eles receberam propina. Sim, bom, se na forma... Que a falha que eles cometeram, segundo o presidente da Patrocinense, foi gravíssima. E nós vimos na televisão, sim, realmente foi de assustar. Não, eu vi os 3 lances depois por gravação. Eu não estava também presente no jogo. Mas, rapidinho, só para me justificar essa questão. No dia 31 antes do jogo da Internacional de Limeira, naquela semana foi feita até que depois eles apagaram da rede social do clube, foi feito um comunicado sobre desligamento de alguns atletas. Atletas que não vinham tendo um bom desempenho em campo, atletas que estavam saindo muito na noite. A gente sabe que a mulher mineira é uma mulher bonita, o povo gosta de um churrasco, gosta de uma confraternização. E infelizmente o atleta, a gente sabe que a rotina de treino, a ausência de familiar, longe de casa há muito tempo, leva eles a criarem amizades e gostarem disso. Natural, a gente não está ali para prender atletas, eu nunca... mas a gente procura explicar que eles têm que tratar as coisas de forma moderada, porque o corpo deles é a máquina de trabalho. Então eles precisam estar descansados. Mas a gente estava tendo alguns problemas com alguns atletas. Atletas esses que a própria direção, o próprio Roberto e alguns outros questionaram e pediram para estar desligando do clube. Prontamente eu falei, eu concordo, são jogadores que eu também não estava contente. Não só pelo campo, mas pelo extra-campo, mas de saindo muito à noite, chegando tarde, não cumprindo o horário do alojamento. E
E a gente fez isso, desligou. Alguns, na verdade, não precisam nem desligar, acho que já sabiam que ia ser mandado embora, pediram a liberação, isso antes do jogo da Internacional, tá bom? Nesse meio tempo, ele solicitou que a gente trouxesse atletas. Eu falei, vocês têm algum atleta para indicar? Não tem. Eles pediram para um parceiro, esse parceiro indicou 4 atletas, eles deram o ok, que era um goleiro, porque a gente liberou zagueiro, liberou lateral, perdão, o lateral estava machucado, liberou o volante. E liberou um outro zagueiro, foi para a equipe do Boa, que ele recebeu uma proposta salarial muito boa, né? Perto do que ele recebia, que os nossos salários lá eram baixos, não eram salários altos. Ele recebeu uma proposta muito boa para ele, pediu a liberação e liberou. Nisso trouxemos as peças de reposição, tínhamos atletas machucados no grupo e nós procuramos agilizar para poder estar regularizando esses atletas. Eu costumo ir em todos os jogos. Raramente eu fico de fora, a não ser que tenha algum compromisso que me impossibilite de estar participando. Eu gosto de assistir, eu gosto de acompanhar, eu gosto de estar presente. Não foi diferente, né, nessa competição, porém, nesse jogo específico eu não fui. Mas por que eu não fui? Tínhamos 4 atletas para regularizar e pôr no bid. Estávamos indo para o jogo com 22 atletas. No dia da viagem, o Thiago Ribeiro solicitou a liberação dele. Falou que viu que o time não ia ter condições de chegar e tinha coisas particulares dele para resolver, um documento da Itália, algumas situações, e depois até me espantou o fato dele voltar para o time, né? Mas, enfim, ele pediu para estar indo para casa, né? E eu falei, você quer esperar um pouquinho e tal? Ele pegou, falou, não, pediu a liberação, foi tudo bem, a gente comunicou a saída dele, né, via rede social do clube, e comuniquei os atletas que tinham saído do clube já. E ia ser feita a comunicação dos novos atletas que já estavam treinando na semana no clube. Porque a gente sabia que não poderíamos ir para um jogo com até então o líder da nossa chave, que era a Internacional de Limeira, que estava invicta até então, e nós em último colocado, não poderíamos ir com eles desfalcados. A possibilidade de desastre seria gigantesca. Então, eu não viajei na quinta-feira, fui de manhã no campo, que a gente treinou, na quinta-feira de manhã. Depois do almoço, pegaram estrada. O presidente Roberto Avatar estava no campo, busquei a assinatura dele nos 4 contratos dos atletas que estariam sendo regularizados, e solicitei o pagamento dos boletos, a gente organizou o pagamento dos boletos, porém na quinta-feira era feriado. E o escritório de contabilidade não estava aberto para poder fazer o registro dos atletas, para então a gente subir o contrato no BID. Eu não sei se, talvez quase ninguém aqui vai ter conhecimento de como que é o trâmite, né, para regularizar um atleta, colocar ele no BID e deixar ele disponível para jogo, mas passa-se aos exames médicos que a gente fez na quarta-feira, assinatura dos contratos, contabilidade para o registro devido na carteira de trabalho e pagamento das taxas e posteriormente subir o contrato, né, fazer o upload do contrato para que eles sejam regularizados na CBF e esteja à disposição. Tá, Anderson, só para não ficar um monólogo aqui, com todo respeito, e por respeito a uma voz consagrada do Estado do Rio de Janeiro, que é o senador Carlos Portinho, membro desta importante CPI, e ele é fundamental porque ele é implacável e tem trazido uma colaboração preciosa nas informações, em tudo que ele apura e na dedicação dele a esta CPI. Eu faria uma proposta para o nosso ping-pong, caso o senador Portinho deseja fazer alguma colocação. Fique à vontade. Minha pergunta é breve, na verdade é uma, podendo se desdobrar em outras, mas o que eu queria saber é se a Air Golden, antes do Patrocinense, se ela geriu o departamento de futebol de outros clubes. Sim, a gente já teve parcerias em outros clubes, mas nem sempre no mesmo modelo de parceria. Cada situação é uma situação. Eu já trabalhei onde eu cheguei com a proposta de poder gerir, implantar uma profissionalização do futebol, e chegando lá, a autonomia que eu teria que ter para poder realmente tentar organizar as coisas era grande, e a pessoa propôs uma outra situação, como me oferecer para ser gerente de futebol, ou como me oferecer para ser um outro cargo, mas de uma forma com menos autonomia. Né? Então, já tive parcerias, como também já tive parcerias onde eu só trabalhei com a captação de recurso, patrocínios, parceiros, para poder ajudar a fomentar o investimento e conseguir tocar o futebol. Então, já tive de forma presencial em alguns, já tive de forma não presencial, fazendo algumas visitas, correndo em empresas também, e já tive trabalhando full time, igual eu fiz nesse último aí, onde eu fiquei na cidade, visitei empresas, fazer contatos com empresários. Só também. puder passar a relação desses clubes?
Olha, eu já trabalhei no Tanabio, era recente, ainda estava aprendendo, né? Isso faz bastante tempo. Já fui diretor de marketing do América, né? De São José do Rio Preto. Internacional de Limeira, aconteceu isso, eu apresentei uma proposta. Deixa eu só para poder organizar aqui. Você podia dizer só o ano e o clube? Internacional de Limeira, final de 2018 e 2019 no acesso, da 2-1. Lá eu fui gerente de futebol e eles, depois de algumas reuniões, eles proporam o salário e eu trabalhei remunerado. Eu não fiz gestão. Trabalhei remunerado, mas com a função como se fosse um gestor. Fazendo a captação, montando departamentos também. Depois? Da Internacional de Limeira, eu montei um projeto para o Jaguariúna, mas não fiquei presencial, só montei. TV, clube, captação, projeto para captação de patrocínios. Isso foi quando? No 2019 também. Porque era Bezinha, né? Era uma competição depois. Jaguariúna é de São Paulo? É de São Paulo. A terra do rodeio? Isso. O que mais? Do Jaguariúna eu tive na cidade de... Deixa eu ver... Batatais, em 2020. Quando iniciou a pandemia, que teve a paralisação... Quando retornou a pandemia, eu fiz uma parceria com eles. Na época, então, quem me indicou lá foi o Mirandinha, o professor Mirandinha, lá de Fortaleza. Ele era treinador, aí depois ele saiu da função de treinador e me indicou para ajudar o clube. A gente chegou nas quartas de final daquele ano, quase subimos para 2, na 3 Paulista. 2020. 21. No ano seguinte, eu fechei com a equipe do Toledo. Lá não era gestão. Lá eu fui trabalhar, fui diretor lá. Paraná, né? Isso, primeira divisão do futebol paranaense. Tá. Mas lá quem mandava era o presidente. Eu fazia minha participação 2022. Dentro da função. 2022 eu trabalhei no estado do Piauí, na equipe do Altos. Série C do Campeonato Brasileiro, também não tinha autonomia, era um trabalho ali na minha função mesmo e captando recursos para o clube e desenvolvendo 2023, o que eu podia. 2023... Patrocinense já? Não, do patrocinense foi esse ano. Foi 24. Em 2022 também eu tive uma parceria onde eu não ficava presencial, também em Minas, que é no clube da URT, onde eu fui procurado porque como eu tenho relacionamento com empresas, né, eu consigo apoio. Eu trabalhava... O RT de Patos de Minas. Patos de Minas, Só que eu não ficava lá. Lá tinha um gerente chamado Matheus Reis que ficava, a presidente era ativa, os diretores eram ativos, a gente trabalhava buscando parcerias, jogadores que viessem com salário mais baixo, enfim. 2023. 2023 eu quase não tive presencialmente em clubes, mas trabalhando com as intermediações da empresa, indicação de atletas para fora, em outros clubes no Brasil, mas eu também tive no projeto junto à prefeitura do Mato Grosso do Sul, na equipe do CAC. Primeira divisão, chegamos nas quartas de finais também. Portinho, como você é muito novo, quando ele falou Batatais, sabe quem jogou lá? Baldock, zagueiro do Corinthians. Lembra? Não, né? Não. Sacanagem comigo. Desculpa, eu não queria te deixar mais velho. Não me lembro. Se eu falasse o Neto, eu nunca esqueceria. Zanon, nunca esqueceria. Claro. Tá bom. Só tinha essas perguntas. Obrigado, senador Portinho. O clube patrocinense anunciou em 2 de junho, um dia depois do jogo suspeito, o fim do contrato com a sua empresa, a Agenciamento Marketing Limitada. O senhor disse à imprensa que tomou a iniciativa de notificar o Clube Atlético Patrocinense no dia 31 de maio, antes, portanto, do jogo suspeito. E aí cabe a pergunta: quem é que tem razão nessa dúvida? Olha, eu sei que ele falou que eu não notifiquei, ou que eu vi na fala do presidente Roberto que a notificação foi porque eles haviam me notificado. Porém, eu te entreguei, impresso o documento. Quando eles notificaram, eu contra-notifiquei com a solução dos devidos itens que eles estavam me questionando, o que constava em contrato que era de obrigação da empresa. Posteriormente, de forma informal, eu sempre pedia para que eles pudessem estar cumprindo com a parte deles no contrato. Desde a tomada de decisões por parte da empresa em desligar quem não está tendo bom rendimento e contratar quem seja necessário contratar,
como também por parte de infraestrutura, que era obrigações do CAP, o mínimo que o clube teria que fornecer, que eles não estavam conseguindo cumprir conforme constava em contrato. Por esse motivo, no dia 31 de maio, antes do jogo da Internacional de Limeira e depois do Roberto Avatar estar interferindo na regularização de atletas, para o próprio jogo da Internacional de Limeira, eu, de forma formalizada, né, notifiquei o clube e encaminhei tanto para um grupo que tinha da direção lá, como também para o e-mail da Constituição, mas trouxe também um modelo impresso para te entregar. Aqui é a nossa notificação extrajudicial no dia 31 de maio contra a equipe da Patrocinense, pelo não cumprimento das cláusulas onde dava autonomia para nós regularizarmos atletas que fosse necessário. Por que eu estou te falando isso e o porquê que para mim essa tomada de decisão por parte da direção teve um grande impacto nesse jogo contra a Internacional de Limeira. A gente teve, igual eu estava citando antes, né, que aí depois você, para mim não estender demais, o clube veio com alguns atletas que foram desligados, tínhamos atletas com lesão e a gente precisava. Tanto que a gente viajou para esse jogo contra a Internacional de Limeira com 21 atletas. A gente poderia levar até 23, mas viajamos com apenas 21. Desses 21, 2 garotos da cidade, com 19 anos e 18 anos, garotos jovens que ainda não tinham sequência, não tiveram nenhuma oportunidade. Desses outros 21, no caso os 19 restantes, 2 estavam lesionados, que era o Wesley e o Júlio Carioca, um atacante de beirada, que fazia lateral direito, e o Wesley, que era lateral direito titular. Ambos com lesão de tratamento final de muscular, mas que a gente queria poupar, porque eles falaram que não tinham condição de realmente jogar. Estavam com medo de abrir a coxa mais, e um era na panturrilha e outro era na coxa, na posterior. E ia acabar ficando o restante do campeonato impossibilitado de jogar. Então, a gente levou esses 17 atletas, sendo desses 17, 2 lesionados e 2 meninos novos que não eram do profissional ainda, que tinham acabado de ser introduzidos no trabalho. E levamos 4 atletas que já vinham treinando a semana toda pelo professor Estevão, como titulares, que estavam bem, né, que eram da posição de origem. E o Roberto Avatar assinou esses contratos na quinta-feira. Na sexta-feira à tarde, quando já estava tudo regularizado, pagamento de taxas, exames médicos, contabilidade, eu simplesmente entrei em contato com o Ricardo, que é o rapaz que cuida da documentação, que foi funcionário da Federação Mineira, que hoje atua como consultoria para os clubes lá do estado de Minas, mandando os comprovantes, solicitando que ele subisse os contratos no BID. Porque eu não tinha acesso ao sistema, não é minha área, né, fazer essa parte. E eu posso ler o print? Uhum. Não? Nesse dia, né, eu mandei para ele, pagamos e mandamos o comprovante. E daqui era para uma baixa de um único boleto que faltava. Aí eu perguntei se ele queria que eu mandasse o Pix para ele dar baixa por lá. Aí ele falou que já estava dado baixa. Aí depois, às 14 horas e 11 minutos da sexta-feira, antes do jogo, ele falou: Anderson, há uma situação inusitada. O Roberto Avatar me ligou agora e disse que não é para dar prosseguimento em nenhum registro de atleta. Por favor, resolva tal situação, pois estou em uma sinuca de bico. Afinal, pelo que consta, ele agora é o presidente. Vou ter de interromper qualquer processo. Eu falei para ele, vou ligar para ele. Falei, me faça esse favor, pois eu não sei o que está ocorrendo aí. Também não sei, porque para mim foi uma surpresa. Busquei a assinatura dele na quinta de manhã, num feriado. Fiz a correria na contabilidade, pagamento das taxas, para regularizar, para que a gente não fosse desfalcado para o jogo da Internacional de Limeira. Aí ele até me encaminhou o print, o Ricardo me encaminhou o print da conversa do Roberto para justificar o porquê que ele não estava querendo subir o contrato no BID. E nesse print tem aqui: Ricardo, boa tarde. A partir dessa mensagem não é para fazer registro de nenhum atleta para o CAP, sem autorização minha, ok? Aí eu peguei e falei para o Ricardo, né, que não tinha o que fazer, já que ele não quer que sobe, por mais que estava tudo pago, por mais que estavam... Quer esses papéis também? Por mais que estava tudo pago e por mais que não tinha nenhum impedimento para que subisse o contrato deles no BID, eu liguei para o presidente e falei: presidente, o que está acontecendo? Não, a gente vai ver, não vai ver. Eu até achei que no finalzinho do dia ele fosse subir os meninos no BID, né? Falei, bom, até às 19 horas dá tempo. Né? Tava tudo pago, é só dar o ok e fazer o upload desses contratos. Mas deu o horário, não subiu, eu liguei para ele e falei: olha, eu iria pro jogo de carro depois, porque eu tive que ficar para fazer isso. Normalmente eu viajo junto com o clube.
Mas como eu fiquei para organizar tudo, falei, eu vou de carro depois. Eu peguei e liguei para ele e falei, olha, você está fazendo eu ir para o jogo contra o líder. Até então o time mais forte e competitivo. A Inter. A Internacional de Limeira, invicta. Até então eles estavam invictos na competição. Contra nós, que estamos em processo de ajustamento e de evolução dentro da competição. Porque o nosso time estava melhorando, estava evoluindo. Com 4 desfalques, porque os meninos viajaram, mas não puderam ficar em campo, nem no banco e nem tiveram que ficar na arquibancada. E com 2 lesões e com 2 meninos da base. Eu falei assim, vocês querem que eu tome uma lapada? Porque se eu não tomar agulhada no começo, eu tomo no final, não vai ter perna para correr contra eles, jogando na casa deles ainda. Não, mas a gente vai ver. Para resumir essa questão, eu não viajei, falei que eu não iria viajar, e em nenhum jogo a direção acompanhou o time. Por mais que a gente sempre teve no nosso acordo que eles mandassem um representante em todos os jogos, nenhum jogo foram. E justamente nesse jogo, eles foram com o carro, com 3 diretores lá, e foram para esse jogo. Anderson Ibrahim, você está tendo o privilégio aqui de estar diante de um dos 3 maiores jogadores do mundo, Romário Souza Faria, que também, como homem público aqui, é um dos maiores relatores da história deste Congresso Nacional e tem vida de Bolt ele. Você sabe quem é Bolt, né? Bolt, o corredor. Ah, sim. Ele está numa comissão, vai para outra, vem para cá. Aqui na CPI ele vai, volta e ele está aqui, ele é o relator. Sim. Então eu tenho que passar ele agora a bola para que Romário faça as perguntas que desejar. Muito obrigado, presidente. Senhor Anderson Ibrahim, muito obrigado pela presença. Eu, infelizmente, não acompanhei aqui o seu depoimento. Então, o tema é exatamente sobre esse fatídico jogo, né? Patrocinense e Inter de Limeira. As suspeitas foram tão fortes que a Polícia Federal deflagrou a Operação Jogo Limpo para investigar as graves suspeitas de manipulação, cumprindo 11 mandatos de busca e apreensão em diversas cidades. A investigação ainda está em andamento, segundo confirmou em depoimento a CPI o senhor Roberto Avatar. Naquele momento, o senhor, através da sua empresa, Air Golden, era o gestor do futebol do Patrocinense. É isso? Sim. Além da gestão do futebol do Patrocinense em 2004, o senhor também confirma que foi gestor do futebol da Inter de Limeira em 2018? Não fui gestor. Eu era gerente de futebol. Cheguei no final de 2018, porque era pré-temporada, né? A gente iniciou lá eu cheguei em outubro, final de outubro, pré-temporada em novembro, dezembro, e iniciou a competição em janeiro. O senhor era gestor de um e gerente do outro? Não, isso foi em anos diferentes. Então, o senhor era gestor tinha gestão do Patrocinense em 2024, esse ano. Isso. E em 2018 o senhor era gerente do futebol do Inter de Limeira. Eu tinha um cargo. Qual é a diferença, só para eu entender um pouco? O gestor de futebol, na verdade, assim, é uma função como se fosse um presidente, mas que consiga viver e, vamos dizer, em prol do time, em prol do futebol. Trabalha com essa função. A grande maioria dos presidentes dos clubes são cargos voluntários, onde a pessoa faz por paixão, mas ela não consegue disponibilizar nem muitas horas do seu dia, porque alguns têm suas profissões. Então, o gestor nada mais é que profissionalizar essa função para desenvolver o trabalho. Ele tem mais autonomia que o gerente? Sim. No modelo de contrato que eu apresento em parceria, eu busco dessa forma. Porque eu costumo até ter gerentes de onde eu trabalho. Eu contrato o gerente para o operacional do dia a dia, quando o orçamento permite. Ele é como se fosse um diretor, se me permite, Romário, em 2019, na verdade, final de 18 e 19 entre Limeira, ele era como se fosse um diretor de futebol remunerado. Isso. Que teria o gerente, teria a estrutura do clube abaixo dele. Se eu entendi bem, em 2024 no Patrocinense já era diferente. Você Sim. tinha o departamento de futebol arrendado, né, terceirizado para a sua empresa. Terceirizado. E essas pessoas da Inter de Limeira de 2018, quando você era o gerente, não é isso? São as mesmas pessoas que estavam no grupo, não os jogadores, mas no geral. É o mesmo grupo que estava no jogo contra a Patrocinense em 2024? Não, mudou todo mundo. Jogador também não? Sim, jogadores que eu me recorde ali do elenco atual é totalmente diferente. Hoje a Inter está no outro patamar. Ela disputa o Campeonato Paulista, que é um estadual, para mim, um dos mais fortes do Brasil, um nível técnico muito elevado. Vão brigar por acesso, então totalmente diferente o elenco. Na concepção do senhor, que gosta de futebol e conhece, né?
O senhor entende que aqueles lances foram normais ou o senhor suspeitou de alguma manipulação? Bom, eu não assisti no ao vivo, que nesse jogo em específico eu não fui, eu até relatei o motivo aqui de eu não ter ido, né? Mas depois eu vi os lances. Tendo em consideração, quem não acompanha o time ou não acompanhou a semana nossa, o bastidor nosso, naquele jogo a gente jogou com um atacante improvisado de última hora, que foi improvisado dentro do vestiário praticamente, que é o Denner, que o então Roberto colocou a mão no fogo por ele, que ele é da cidade, que nós demos a primeira oportunidade para ele, profissionalizamos ele com 30 anos de idade, porque ele mostrou capaz para aquilo. Ele jogou de lateral e, no meu ponto de vista, 2 dos gols saíram nas costas dele, mas ele não tem preparo para cobertura daquela posição. Ele é um atacante, é um cara ofensivo, ele corre. Ele ajuda naquela posição pelo fato de correr, mas ele não tem capacidade técnica de marcação para atuar como um lateral direito e eu não acho que ele tenha feito isso de forma equivocada. No primeiro gol, que é uma falha conjunta de posicionamento e de tomada de decisão do zagueiro Renan com o goleiro Felipe, no meu ponto de vista, olhando o vídeo pausadamente, você acha absurdo. Mas você olhando no decorrer do jogo, é rápido a tomada de decisão. Quem jogou sabe, às vezes a tomada de decisão é de milésimo de segundo, se você tomar a decisão errada, você vai falhar. Pelo que eu percebi no lance, um deixou pro outro e ninguém foi. E quando tentou ir, o atacante chegou rápido. Ibrahim, né? Isso. Tomar a decisão errada é muito mais rápido que a certa. Por isso que só tem cara ruim hoje no futebol. Então, na sua concepção, então... Os gols foram por decisões erradas e equivocadas dos jogadores de Patrocinense. Na sua ideia de futebol? Não, na minha ideia, assim, do que eu acompanhei do bastidor e sabendo que tinha jogadores jogando em posições que não eram a deles de origem, numa situação onde a gente não tinha um banco, onde jogando contra o então líder, que é um adversário que a gente tinha que respeitar demais, porque estava invicto na competição, você errar contra jogadores tecnicamente melhores, você está fatal a tomar gol, isso faz parte da bola, né? E como você disse, a Série D, infelizmente, o nível técnico é muito baixo. São jogadores que jogam... Não disse Série D não, disse futebol em geral. O futebol em geral, a Série A também. Sim, mas se na Série A a gente vê lances às vezes até grotescos de qualidade técnica, de tomada de decisões erradas, imagine numa divisão como a Série D. Então, assim, infelizmente, eu não quero passar pano para nenhuma tomada de decisão errada de quem quer que seja, mas eu não posso acreditar que houve uma falha em conjunto dessa maneira. Nós temos o vídeo aí, vou passar o vídeo. É porque o presidente Avatar... Possa rever a sua opinião. O presidente Avatar... Derrota lá em Limeira para a Inter 3-0, com essa falha bizarra da defesa, 1-0. Depois os gols já nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Café, aproveitando esse cruzamento rasteiro no segundo pau para fazer 2-0. E também o gol contra que o Richard fez, também de uma maneira um pouco estranha, né? Porque esse gol contra aí dentro da pequena área, 3-0 para a equipe da Inter de Limeira. O pessoal está conferindo aí também o nosso QR Code do canal do GE no WhatsApp. Só entrar para receber em primeira mão todas as notícias do esporte da nossa região. O senhor Roberto Avatar chegou a afirmar que havia recebido informações de possíveis manipulações antes do jogo, daquela partida. O senhor também ouviu ou recebeu esse tipo de informações antes do jogo, sobre suspeita? Até me gera estranheza ele não ter me comunicado sobre tal situação. A pergunta que eu ia fazer era exatamente essa. Ele não te comunicou? Não, e ainda barrou a inscrição de 4 atletas, com prints que comprovam que ele barrou essa inscrição. O senhor fez algum tipo de aposta naquele jogo? Algum parente, amigo, sócio, conhecido? Não. Fez aposta naquele jogo? Não. O senhor conversou com os jogadores envolvidos no lance suspeitos? O que eles disseram? O senhor conduziu alguma investigação após assistir a partida? Tem alguma suspeita? Vamos uma por uma. O senhor conversou com os jogadores envolvidos naqueles lances suspeitos? Não. Depois? Não. Não, porque eu fui ver os lances mais à noite. Os lances dos gols mais à noite. Porque o jogo não foi transmitido, eu não estava presente. E a Internacional, ela posta, ela grava, mas ela não transmite, por causa do público. Ela postou depois que eu fui ver os lances. Mas aí eles estavam em viagem, não tinha nem por que eu logo em seguida, aquele jogo, o senhor Roberto Avatar, é isso? Ele tomou posse de novo do Patrocinense, é isso? Isso, no domingo.
Foi depois do jogo ou foi antes do jogo? Não, na verdade, as tomadas de decisões dele de bloqueio foram antes do jogo. Que ele já começou a não cumprimento, né, de forma mais incisiva com relação ao contrato firmado. Mas posteriormente ao jogo, no domingo, no período da tarde, por volta das 15 horas, ele me chamou para conversar no clube, eu fui até lá, estava presente ele, o presidente do conselho, o Zé Félix, e o Regis, que é do conselho também. E eles vieram com essa folha, que depois eles publicaram na rede social do clube, né? Comunicando a quebra de contrato de forma unilateral, que também me gera estranheza no amadorismo, mas infelizmente faz parte do futebol brasileiro e ainda mais dos clubes teoricamente de menor expressão, o amadorismo. Um contrato de 10 páginas, onde tem cláusulas, onde tem obrigações, onde foi feito investimentos. Eles quebraram o contrato com 2 parágrafos de rescisão, sem uma descrição da motivação dessa quebra de contrato, gera estranheza. E o que mais gera estranheza é posteriormente a essa quebra de contrato, de parceria, onde que eles foram divulgar na cidade, que é o que eles gostam de dar atenção para a imprensa local, que a partir daquele momento eles estariam assumindo o clube, que é a paixão deles e tudo. Na semana seguinte eles fecharam uma outra parceria, né? Trouxeram pessoas, trocaram o treinador, jogaram contra a equipe do São José, ainda com parcialmente o elenco que eu ainda havia montado. Foi ganhado o jogo de 2-1 dentro de casa e no jogo seguinte, a esse de 2-1 a vitória, perdeu para o último colocado, o próprio São José, de 6-0 fora de casa, onde já haviam trocado o treinador, tiraram o auxiliar que eu levei, tiraram o treinador e o auxiliar, colocaram o treinador desse novo parceiro, levaram novos jogadores, tomaram 6-0, mas eu não vi estranheza por parte deles num placar tão elástico. Seu Anderson, a sua empresa era responsável pelo pagamento dos salários dos atletas do Patrocinense no momento daquela partida contra o Inter de Limeira, é isso? Com salários? A empresa é responsável enquanto contrato ativo, a empresa ela é responsável sim pelo pagamento de atletas, funcionários terceirizados, despesas do futebol. Parte de alimentação, estrutura, cuidados médicos, medicação e moradia dos atletas, responsabilidade do clube em contrato. E os salários, segundo o senhor Roberto Tabatá aqui, afirma que não foram pagos os salários de maio, que era obrigação da sua empresa. Ele rompeu o contrato no dia 2 de maio, os vencimentos eram dia 10 de maio. Ele quebra o contrato de forma unilateral, coloca segurança dentro do clube, impedindo que a gente faça qualquer tipo de movimento administrativo, e 8 dias depois ele ainda espera que a empresa pague um contrato que foi quebrado por conta do clube. Enquanto a empresa estava à frente, os contratos estavam em dia, as despesas estavam em dia. Teve um atraso justificado com a notificação, contra notificado pela empresa, porém regularizado dentro de um prazo. Qual é a sua relação hoje com o senhor Roberto? Faz tempo que eu não falo com ele. E o senhor nunca mais voltou no clube? Eu fui na segunda-feira. Depois desse jogo? No domingo? Depois desse episódio todo? Não fui mais para lá. O senhor viu os gols. O que o senhor acha? Olha, como eu disse, no contexto da semana e de tudo que aconteceu, de todo o ambiente, eu não tenho como acusar eles. É normal tomar esses gols, então? Olha, dentro do que você me falou, sim, o senhor falou, que o senhor viu, entendeu? Sim. Tá dentro das circunstâncias, sabendo como que os bastidores, que estava, a mentalidade de atleta, turbulência, enfim. Eu, como atleta, se eu fosse um atleta, passando por um ambiente igual estava aquela semana, da forma que foi, como foi o pré-jogo, poucos minutos antes... Até gol contra você faria? Não, eu não faria gol contra. Não, quero entender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o meu rendimento, eu tenho certeza que não seria o mesmo quando você tem um ambiente mais saudável para trabalhar. Então o que? Os jogadores fizeram um corpo mole, de sacanagem, cometeram aquelas falhas? Olha, eu acho que se eles tivessem... Você está querendo dizer isso? Porque o Avatar deixou claro que eles se venderam. Sim, eu não vi com essas palavras por parte dele. A desconfiança, sim, como ele deixou no ar a desconfiança por cima da minha pessoa. Mas ele não me acusou de nada, entendeu? Então, assim, não é questão de corpo mole, mas eu entendo como que é a cobrança em cima de um atleta, como que é o ambiente. E uma situação que na época, até que ocasionou, que eu comentei antes do Romário chegar, que estavam alguns atletas tendo posturas ruins fora de campo, saindo muita noite. Tinha jogadores, por exemplo, que foram em pagode,
que estavam muito em pagode com frequência e não estavam rendendo dentro de campo no treinamento, estava caindo rendimento nos jogos, entendeu? Que foram alguns que a gente começou a querer liberar e querer mudar, foi que a gente começou a ter problemas com a direção também, na dispensa desses atletas. Ok, meu presidente, por mim tá ok. Aqui cabe, para concluir, o senhor foi alvo de apreensão e busca por parte da Polícia Federal? Sim, estiveram na minha casa às 6 horas da manhã e 6 e pouquinho e pediram não, né? Eles averiguaram, olharam o meu apartamento, levaram documentos, comprovantes de pagamento do salário dos atletas, funcionários, taxas, enfim, porque eu tinha tudo organizado. Na verdade, eu tinha tudo numa pasta, eu tenho os comprovantes, porque devido ao clube ter quebrado o contrato, eu estava estudando a questão porque tem uma multa, né, dentro desse contrato. Então, eu estava analisando toda essa situação, então eu tinha a documentação separada. Eles analisaram toda essa documentação, olharam onde eles tinham que olhar, né, solicitaram o aparelho e a gente entregou. O senhor fez algum depoimento da Polícia Federal ou ainda vai fazer? Não, eu ainda não fiz, eles vão marcar uma data. Mas vai ser marcada uma data, não é isso? Sim, a gente está aguardando isso. Estamos o senhor está tranquilo em relação? Não, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O senhor entende que a Polícia Federal vai questionar o quê? Olha, eu acredito que eles vão ter... Eu tive acesso ao inquérito, né? Eu acredito que eles vão trabalhar em cima do que eles estão averiguando com relação à Internacional de Limeira. Eles têm acesso a isso, porque eu tinha esses prints também, esses arquivos todos que eu entreguei agora para vocês terem o conhecimento. Acredito que eles vão analisar essa documentação, vão colher depoimentos de atleta e da minha boca, nunca, eles não vão ter eu falando com o zagueiro, faça isso, o goleiro faça aquilo, não vai ter, entendeu? Então eu estou tranquilo com relação a isso, aguardando só eu poder prestar meu depoimento, né, dar minha contribuição com isso e deixar com que eles façam o trabalho deles. Perfeito. Presidente, relator Romário. Pergunta. O senhor acha normal, senhor Anderson, que 99% das apostas foram a favor, independente do time, mas para que aquele time fizesse 2 ou mais 3 gols numa partida? É normal na concepção do senhor? Olha, eu não tenho o hábito de aposta, né? Até truco, se eu jogar valendo R$1 eu perco. Então, eu não tenho entendimento de como que funciona ao pé da letra, mas o pouco que a gente acaba vendo, porque tem no Instagram, tem os trainers, esse pessoal que explica como funciona isso, aposta, para quem vive de aposta ou para quem aposta, eles trabalham muito com estatísticas e com números, né? Então, assim, a gente enfrentando um clube que tem uma média de fazer média de 2, 3 gols, até então na competição estavam fazendo seus adversários, um clube que atua de forma fulminante em casa, indo para cima, buscando um resultado, contra um time que até então nós éramos o último colocado, é natural, né? Acredito eu, natural para quem faz o uso da aposta esportiva, jogar numa situação do tipo, vai perder de quanto você falou, 1,5 gol, 2,5 de diferença? É isso? 3. Enfim, no primeiro tempo. Sim, agora eu não tenho o conhecimento desse estudo aí, ou de como que foi, o valor que foi feito, ou, enfim, isso eu não tenho como te passar. Não tem conhecimento. Relator Romário, pelo respeito que tenho por ti, e daí te chamar de irmão, eu queria te dar aqui uma satisfação pública, porque conheço o seu caráter e sei que você pensa como eu. Aconteceu aqui hoje, nesta CPI, e respeitosamente eu ouvi a opinião do senador Eduardo Girão, que é vice-presidente desta CPI, sobre aquela acusação de ter recebido propina o deputado federal Felipe Carreiras. E o senador Eduardo Girão classificou o deputado como culpado. Eu fiz uma afirmação como presidente da CPI, que não é a opinião da CPI, é uma opinião isolada do senador, que respeitamos, e que isso caberá ao seu relatório, perfeito, o seu posicionamento, e que a imprensa não entenda que foi uma opinião da CPI, e sim de um membro da CPI. Concorda? Não, com certeza, perfeitamente colocado. E o meu relatório, aquilo que eu falei antes, eu vou repetir. Tudo o que foi interessante, importante e relevante dentro dessa CPI, independente do tempo e de quantas reuniões aqui nós fizemos e continuaremos fazendo,
tudo estará lá dentro. E essa opinião do senador Girão é uma opinião única e exclusiva dele. A minha não é essa. Perfeito. Eu tinha certeza dessa sua posição. Bem, senhor Anderson, gostaria de fazer alguma observação final sobre esse caso sinistro, para mim, de Patrocinense Inter de Limeira? Fica à vontade. Com relação ao que buscam, acredito que o órgão tem competência para estar averiguando, né? E com relação ao que eu faço dentro do futebol, né? Trabalhar em instituições de menor expressão é difícil. É difícil para quem é o presidente, é difícil para quem são os diretores, mas hoje o futebol brasileiro ele tem usado muito como muleta de má montagem de elenco, ou de má gestão, ou de maus trabalhos, esse artifício. Acredito que possa ter a má índole de um atleta ou outro dentro de um cenário que tem tantos times e com tanta dificuldade financeira, onde a base sofre muito. A base que eu digo, a base do futebol, os que ganham pouquinhos, que tem salário atrasado, pensão. Nada que justifique, obviamente, né? A dificuldade não justifica cometer um crime ou um erro, mas a gente entende que eles são alvos mais vulneráveis, por muitas vezes. Porém, acaba não se dando a devida notoriedade para quem faz péssimas escolhas e péssimos trabalhos à frente de clubes e usam parceiros ou usam atletas para jogar toda a culpa, mas esquecem de fazer a parte deles dentro do futebol, o que dificulta a cada vez mais a chegada de investidores, parceiros, patrocinadores. Hoje quase ninguém mais acredita no futebol brasileiro. As empresas não querem mais colocar a marca na sua camisa, os investidores não têm mais interesse em investir, porque sabe que a probabilidade de dar errado ou de gerirem de péssima forma o dinheiro que eles aplicam ali é gigantesca. Então, essa é a dificuldade, né? E eu acho que cada vez mais as empresas que talvez tenham interesse de desenvolver tanto, no caso, eu penso no plano de carreira e tudo mais, mas assim, desenvolver esse tipo de trabalho, implementação de trabalho, vai acabar se afastando porque vai se deparar com isso com frequência. Vai ver pessoas fazendo péssimas campanhas, péssimos trabalhos, e depois querendo descarregar as decisões erradas deles em uma pessoa, achar o culpado para aquilo. É isso aí, um grande abraço a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de compartilhar esse material, de comentar, de dar um like, que é muito importante. E também, é claro, você se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Um grande abraço para você, obrigado e até o nosso próximo encontro. Oferecimento. Aqui no Supermercado Copa, você encontra o que precisa em nossos diversos setores. Uma ampla seleção para atender a todas as suas necessidades. Descubra o presente ideal. Brinde com as melhores bebidas. Mantenha sua casa impecável. No Supermercado Copa, você encontra tudo em um só lugar. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita, telefone WhatsApp 3831-6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred. O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população com resultados confiáveis, personalizados e eficientes. Toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção com tecnologia avançada e profissionais capacitados. São José Laboratório. Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, porque ela é revendedora, autorizada para estão, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo, e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus, Avenida Faria Pereira, 4086, Patrocínio. Automotiva Pneus, uma empresa fazendo amigos.
O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro, atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades, entregando as melhores bebidas para você apreciar, assistindo ao seu time do coração. Grupo Marra, seu revendedor autorizado Heineken.